in the door. I was standing in the rain with the same hot blood running in our veins. Adam raised the Cain, raised the Cain. Sabe, gente, às vezes eu fico pensando, né? Tanto talento que Deus deu pra todos nós, né? Que a gente tem que saber aproveitar. Esse cara soube aproveitar. Esse cara? Bruce Springsteen. É, minha gente. Grande Bruce Springsteen, tá? Fanzaço dele de Deus. Mas, gente, nosso programa Bendita Hora hoje tá maravilhoso, hein? Maravilhoso, eu quero a sua participação também. E o padre vai apresentar essa galera aqui maravilhosa. Mas antes de tudo, sempre a gente vai com ele também. Vem aqui, ó. Principalmente com ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Olha, hoje estamos celebrando o dia do vovô e da vovó, hein? É? Ó, nós vamos para o intervalo rapidinho, o padre já volta aí, só para fazer uns ajustes aí. Muito bem, pessoal. Olha só, agora já está tudo arrumado, áudio do padre, ótimo. Vamos lá, então hoje o padre está falando que hoje é o dia do vovô e da vovó. Dia de São Joaquim e Santa Ana. Que beleza, que bom. Então, olha, para todos os vovôs e vovós, ó, um beijo, meu respeito, que Deus abençoe todos vocês aí, viu? Preparem bem os netinhos para ser adoradores do nosso Senhor. Muito bem, gente, mas olha, vamos aqui apresentar a nossa galera que está aqui, maravilhosa hoje. Essa mesa está recheada de gente boa. Uma única mulher aqui só, mas Nossa Senhora está junto com ela. Ai, amém. Vamos começar por ela. Nossa, com música. Olha só. Boa tarde. Nossa querida Patinha Diniz, É, radialista, comunicadora maravilhosa. obrigada. Patinha, seja bem-vinda mais uma vez Boa aqui. tarde, padrezinho. Boa tarde, rapazes. Que responsabilidade, hein, mulherada? Eu aqui representando a gente. Quero deixar um recado já, combinei já com o Rodolfo. Quero convidar os telespectadores da Rede Vida, dias 3 e 4 de agosto, o Arraial, o segundo Arraial da Rádio 9 de Julho, que acontecerá na Paróquia Mãe de Deus, onde fica a Rádio 9 de Julho também. Então, quero convidar a todos para que participem, que estejam lá. Tudo que vai ser revertido, toda a venda de tudo que a gente vai vender de coisas gostosas lá será para a nossa FM. Já estamos fazendo mudanças lá na rádio para a nossa FM, né? Começaram hoje já algumas. Então a gente espera todos os telespectadores aí da Rede Vida. Lembrando que no dia 3 de agosto, sábado, o Padre Marcos vai fazer uma apresentação com a banda Tamo Junto, que os telespectadores já conhecem bem do Tamo Junto. E o Padre vai estar lá também, 7 horas da noite, se apresentando. Esperamos vocês. Show de bola, vamos lá. Maravilha, Patinha. Boa lembrança, hein? Se Deus quiser, estaremos lá. FM Sim. da Rádio 9 de Julho. E um beijo pro Ailton, falei com ele, tá bem, já recuperado. Grande Graças a Ailton, Deus. beijo pra você, Beijo. querido. Tamo junto. E também aqui ao meu lado direito, ele que é psicanalista e mentor, muito inteligente, queridíssimo nosso, meu querido Júnior Silva. Júnior, Sua bênção, padre. Deus abençoe você. Que bom estar aqui mais uma vez. Tamo juntos. Uma alegria vir aqui, viu? você é muito brother do padre. Ô, Gosto padre. demais de você, cara. Tamo junto. E agora o meu lado esquerdo e o seu direito aí, ele aqui, que ele é médico cirurgião vascular, hein? Cara, não é pequeno não, cara, é fera. Primeira vez no meu programa, doutor Fernando Bacalhau. Tem pra ninguém, não. Tudo Fernando, bem, padre? Tudo bem? Sua Deus bênção, abençoe. padre. Obrigado, Seja viu? muito bem-vindo aqui. Obrigado. Queria mandar um beijo aí do Dia dos Avós para meus avós. Eu tenho os avós por parte de mãe em Novo Horizonte. Eu tenho um time do Novo Horizontino lá, todo mundo torcedor do Novo Horizontino. Um beijo grande para vocês aí que estão assistindo também. Obrigado, carinho da confiança, gratidão, padre. Imagina, cara. E que bom que você não torce pro o Novo Horizontino, é palmeirense que nem o padre. É isso aí. É isso aí. Gente, e ele aqui pela primeira vez aqui na Rede Vida, sendo agora, colocando aqui os seus talentos também.
como especialista em negócios. Meu querido Eduardo Calduro. Eduardo, seja bem-vindo, Deus Obrigado abençoe. pela recepção. Muito Tamo obrigado. junto sempre. Tá aí, ó, gente. Só fera aqui, hein? Bom, diante de todos eles aqui, vamos ver o pensamento do dia, hoje no dia do vovô e da vovó, mas vamos ver o pensamento do dia. Dá uma olhada. Cuidado com as voltas que o mundo dá, certo? Hoje você lança as palavras, amanhã sente o efeito delas. É isso aí, gente, ó. Fizeram umas lanças ali para mão, você lança a palavra e depois você sente os efeitos dela. Isso é verdade mesmo. A gente teve a experiência, só largando aqui para vocês, essa semana aqui, na terça-feira, nós fizemos na igreja um mover oracional de quebra de maldições hereditárias. Caramba. E essas maldições hereditárias espirituais, elas acontecem. Tem as heranças hereditárias também biológicas. Exato. Mas tem as espirituais também. E uma delas são palavras que foram ditas lá atrás, tipo assim, você não presta. Às vezes um pai para um filho, uma mãe, ô praga dos infernos, por que você existe? Você só atrapalha. E isso, certamente, essas palavras, num amanhã muito próximo, ela vai explodir. É muito difícil não acontecer isso naquilo que vai ser essa pessoa no amanhã da vida. A insegurança, a baixa estima da pessoa, às vezes parece que nada dá certo na vida dessas pessoas e às vezes não dá mesmo, por causa de algo que foi dito lá atrás. Então nós fizemos esse mover oracional, né? Você estava lá, né, Patinha? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então realmente nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vai lançar as palavras, porque a gente sabe que isso aí pode ou erguer a pessoa, ou você pode destruir uma pessoa. Verdade. Sua opinião de vocês aí. Tudo que a gente fala fica registrado, principalmente para quem ouve, né? Às vezes as pessoas não sabem, padre, mas tudo que a gente vivenciou até hoje está registrado. Através da hipnose, né? Eu sou hipnólogo também, a gente consegue puxar qualquer fase da vida da pessoa. Então, quando a gente fala algo, a gente tem que entender que aquilo fica guardado e a qualquer momento aquilo pode vir de uma forma de gatilho, sair do nosso subconsciente, vir para o consciente, trazer reflexos muito graves à nossa vida em qualquer momento dela. A gente está no dia dos avós hoje, que coisa importante também de dizer, né? Os avós, às vezes, quando chega o neto, aí que o avô, né, se derrete mais. Quando é com os filhos é um pouco mais rígido com os filhos, aí com os netos já dá aquela, né? Tem a ver também. Tem a ver também, claro, mas às vezes olha a importância da palavra na hora da educação de uma criança, o que você está dizendo para elas, o que você está incentivando. Eu acredito que todos nós aqui... E até quando está no ventre. Exato. A mãe está gestando a criança, ela sente tudo. Aí quando a parte auditiva ela é formada, ela ouve tudo. Já ouve a palavra, a A gente voz precisa- do pai, a voz da mãe, né? Isso, e aí a gente que, como profissionais também, com certeza tivemos incentivo das pessoas que a gente ama para falar, continue, vai, é isso mesmo, você é talentoso. Então, e aí dá a oportunidade de a gente estar aqui hoje. Então, a palavra é muito importante, até contra a gente mesmo, a gente praguejar contra a gente mesmo. Isso também é muito forte, né? Às vezes a gente fala coisa da gente que não falaria para uma pessoa, para outra pessoa qualquer. Mas pra gente a gente fala e se coloca para baixo Às vezes também. o bisavô fala, né, pro nosso avô, você não presta. Ele absorve aquilo, ele vai falar pro nosso pai que não presta, o nosso pai fala para nós, ele fala pros nossos filhos, assim e isso vai indo, né, padre? Vira uma avalanche de negatividade, né? E o exemplo também, né? Eu tenho 2 filhas. E é até engraçado quando a gente vai falar no telefone perto delas, né? Que a gente até se policia, porque às vezes você conta uma mentirinha para a criança, ela fala, pô, então é normal, então é ok mentir, então... Porque a gente educa pelo exemplo, né? A gente educa não só o que a gente fala, mas o que a gente faz também. Aí a gente, poxa vida, dá uma enrolada aqui, você fala, não, vamos falar a verdade, vamos falar corretamente, que realmente... É aí que a gente educa, né? É aí que a gente consegue fazer a família crescer, né? Desenvolver, né? E a palavra tem... Perdão. Não, eu ia até jogar essa bola para você, Eduardo, porque hoje a gente percebe também, como é que chama esse pessoal que dá muitas palestras hoje? Jovens, acho que até Mentores, não sei, palestrantes mesmo. palestrantes hoje. Coach também, Hoje o pessoal usa também muito essa força da palavra de trabalhar a cabeça da pessoa, né?
de você acreditar nos seus potenciais, você acreditar que você realmente pode. Se você não alcançou é porque você não tentou, porque você não teve aquela motivação positiva. Eu acredito que também tem a ver com isso também, né, Eduardo? Essa questão hoje que nós estamos vivendo nesse mundo. Você também é um especialista em negócios, deve saber que isso é uma verdade, a força da palavra. Eu percebo que as palavras têm o potencial de rotular as pessoas. Então, na medida que a gente rotula o outro, principalmente quando a gente está bravo com alguém, você não presta, tu não faz nada direito, por exemplo. São coisas que, quando a gente é mais novo, a gente leva durante muito tempo na vida, e não são todas as pessoas que têm também a oportunidade de fazer uma terapia, de ressignificar. Sim. E é muito importante para todos nós, enquanto adultos, eu menos adulto que vocês, mas um dia eu vou ser pai, que a gente entenda a comunicação não violenta, que a gente consiga dizer como a gente está se sentindo em relação à atitude de uma pessoa, sem rotular ela como se aquilo fosse como ela é a todo momento, por exemplo. Né? Na Bíblia e na palavra de Deus próprio diz, né? Deus criou tudo através da fala, né? E a fala ela é importante. Na Bíblia a gente vê, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de falar as coisas. Muito cuidado. A palavra de Deus nos ensina isso. Até ouvi uma palavra assim sobre, até no programa do Silvio Brito, né? Você pensa antes de falar ou você fala o que você sente no coração na hora, né? Sem pensar. Alguma coisa assim. Você, antes de dirigir uma palavra, você pensou em falar ou você simplesmente veio aquilo e jogou? Vomita, né? Vomita. Então isso aí é muito perigoso, né? É uma questão. Bom, como o padre iniciou aqui acolhendo também, hoje é o dia do vovô e da vovó, tá certo? E tem vovô e vovovinha nova também, né? Tem um jogador de futebol, o Raí, que ele foi vô com 38 anos, né? Então tem vovô e vovó nova aí. Hoje é o dia do você tem o privilégio de conviver com os seus avós ainda? Sim ou não? De conviver ainda, de ter aquela vida de passar lá, vai tomar um café com a avó, vai passar um domingo com eles. Se vocês têm eles vivos, né? Eu, infelizmente, há 4, 5 anos atrás, nós enterramos a minha vovó pro lado paterno, né? Era a única avó que estava viva. Era a minha avózinha do lado paterno. Eu já não tenho mais os meus avós, eu só tenho as fotografias deles ali. Mas se você tem ainda eles vivos, você tem o privilégio de conviver com eles. Você ainda faz isso? Sim ou não? Eu quero a sua participação, né, Patinha? Isso pelo Instagram, programa Bendita Hora. Vamos à primeira notícia. Vamos lá. Vamos lá, vamos embora. Patinha, você... Ah, pensei que você ia bater em mim também. Você bateu nos rapazes ali. Eu falei, ai, meu Deus, não, eu. Obrigada. Vamos ver aqui a primeira notícia, gente. Ó, saúde, né? Conheça as causas das varizes, riscos e como prevenir. Ó, se não forem tratadas adequadamente, as varizes podem causar desconforto e provocar complicações mais graves. Olha aí, gente, isso aqui são alguns tipos de varizes, identificação de veias nutridora, né? Chama? É isso mesmo. Nutridora. Ô doutor Fernando, as varizes, eu estava até comentando contigo, né? Eu também acabei herdando, biologicamente do meu pai, um pouquinho de variz, mas assim, é só quando eu forço a perna, quando eu vou fazer meus exercícios físicos, que eu percebo que ela fica mais saliente uma do lado direito aqui. Quais são realmente os perigos de você não tratar bem? Como é que nós devemos acompanhar quem tem essa tendência de ter? A varizes tem 2 riscos, né? A varize em si, ela é uma doença que ela é muito famosa pela sua frequência. Quase todo mundo tem uma veia, igual você falou, ou uma segunda veia. Eu tenho uma ideia, o padre Juarez, meu paciente, a Cláudia Tenório também foram lá fazer um mês. Pronto, vamos resolver isso. E essa foto aqui é uma paciente lá do consultório. Essa senhora tinha uma veiazinha ali, aquela veiazinha roxa, falava assim, bacalhau, eu só tenho essa veia aí, cara, preciso tratar isso, preciso melhorar? Precisa, porque essa veia cresce. Esse é o primeiro motivo de tratar. Essa veia aumenta. Mas não adianta a gente procurar só esse vaso que a gente está enxergando olho nu, né? Porque internamente isso é todo um sistema circulatório. E aí a gente colocou esse aparelho, que é um fleboscópio, uma luz de LED, né, infravermelha, e a gente viu que tem lá escondida, a 1,5 cm, uma baita varicose, né, uma baita minhoca aí. Parece que acaba... rabinho, né? Exato. Vai crescendo. A gente fala na classificação que ela é serpentiginosa. A gente fala que realmente é uma cobrinha, né? E essa fase dela ficar enovelada, padre, leva ao segundo e principal risco, que é a trombose. Então, a trombose é a doença
mais grave, mais prevalente aí do vascular, principalmente na panturrilha. Então, todas essas veias, elas acabam drenando para a região do coração da perna, que é a panturrilha, e se não tiver um bom escoamento, o sangue não sabe se tem que subir, se tem que descer, se tem que ficar parado, ele perde o seu conduíte. E aí, sem condução, ele entope, ele dá a trombose. E em alguns casos, aí é mais raro, tudo pode dar úlcera varicosa. Então é muito comum, a gente trabalha com um paciente mais humilde, o paciente tem lá uma úlcera, uma ferida no local da veia também. Mas a questão dessas varizes, elas independem da idade da pessoa. Independem, pá. Tem meninas de 18 anos que a gente faz tratamento, Sim. tem mulheres na gestação, digo mulheres porque as mulheres elas estão mais atentas hoje. E realmente comum em mulheres. e elas ficam olhando, falam, não, eu estou aqui. A gente olha. E realmente elas ficam atrás do joelho e esteticamente também chama atenção. Então, qualquer idade, na gestação, mais jovem e tudo. E a gente ficou mais conhecido, padre, porque esses casos a gente tem tratado sem cirurgia hoje. Então, antigamente, tem vários pacientes que já tinham chegado, falaram, nossa, essa veia aqui, mas preciso tratar. Operava? Eu operava, repouso, afastamento, riscos e complicações de qualquer procedimento. Para não nem falar aqui. Houve um avanço. Houve. Identificando aquela veia, igual a gente viu na imagem, a gente consegue, com o laser, queimar essa veia no consultório, igual o dentista mesmo. Você vai lá, mas por quê? Porque a gente agora enxerga onde está a veia. E quando eu formei lá 20 anos atrás, não tinha esse equipamento, não tinha ultrassom para todo mundo, era raramente fazia ultrassom, raramente fazia Doppler. Aí hoje, com a facilidade, a globalização, os aparelhos estão chegando facilmente no consultório. Entendi. Aí você chega lá e fala assim, ô, padre, vamos dar uma olhadinha se não tem mais uma veia, será que é só uma mesmo? Ah, é só uma mesmo. Ai, que bom. Liga o laser, queimou, levanta, já vai para sua atividade física, seu esporte. Mas aí eu ia perguntar isso também, porque, assim, por exemplo, eu gosto de fazer esporte. Já percebi que o Eduardo também gosta, Bom, não é? E a Patinha também gosta, faz, tanta gente faz. Quem costuma fazer, isso independe se você é um atleta ou não? Independe. Você pode ter esse problema da... Infelizmente, independe. Varizes? Porque, como o senhor falou dessa parte espiritual, que tem uma tendência genética, a gente tem uma carga genética que é 80% hoje da manifestação da nossa saúde. Mas, fazendo atividade física, como nós fazemos, uma alimentação legal, uma atividade física com regularidade, quando aparece uma varize dessa, você tira de letra. Rapidinho, né? Você não tem a tal da trombose. O que acontece é o contrário. Então a mulher tem a varizes, aí ela toma anticoncepcional em excesso, pílula do dia seguinte, aí não faz atividade física, às vezes fuma. Então você tem uma equação maligna aí nesse coisa. E aí você realmente facilita. E quando tem uma varize dessa, você fala, ah, mas por que comigo? Mas só comigo e tal. Porque a gente ainda tem, tá todo mundo arriscado a ter problema, mas pô, o Eduardo é um cara que tem reserva, tá lá, teve o problema, resolve rapidamente, resolve fácil. Perfeito. Vamos lá, olha só, gente, vamos a outra notícia aqui. O papo tá bom, hein? Tô gostando demais, ó. Baixo engajamento de funcionários no trabalho reduz o PIB global, viu, gente? Em 9%, diz pesquisa. Falta de engajamento de trabalhadores custa à economia global 8,9 trilhões. Segundo o estudo da Gallup, apenas 23% dos funcionários no mundo estão engajados no trabalho. Bom, gente, a questão é a seguinte, o mundo mudou bastante, né? A gente percebe, mudou muito. Estamos passando por uma fase de grande descobertas de como você pode ser dono de você mesmo, você fazer o seu trabalho. E eu acho interessante isso. O engajamento diminuiu no trabalho, né? Eduardo, você que é especialista em negócios aí, conta um pouquinho, o que está levando isso? Quais são os motivos? Essa modernidade, realmente hoje é tudo robotizado, não precisa de tanta mão de obra. Fala um pouquinho para nós o que está levando essa queda aí. Eu nasci em 98. Os meus pais, eles cresceram entendendo que uma visão de sucesso era entrar numa faculdade, depois começar um estágio, depois ser efetivado, continuar no mesmo lugar onde nasceu, ter uma família, ter filhos
e a vida estava feita. Depois só se mantinha durante muito tempo na mesma empresa. Hoje em dia, o pessoal da minha geração não consegue estar motivado no mercado de trabalho porque eles não enxergam mais as pessoas que muitas vezes são lideranças deles ou as empresas que são mais dentro desse modelo mais tradicional como referência. Acontece que a faculdade hoje ela não consegue, dentro de uma grade curricular, honrar as mudanças que acontecem na velocidade que elas acontecem. Uma faculdade de marketing, por exemplo, que dura 4 anos, quando chega na metade da faculdade, toda a grade curricular, muitas vezes, não se encaixa mais em função da mudança da tendência. Então, hoje, as pessoas que têm a minha idade ou mais novas, elas olham muito mais para aprender através de cursos, através de mentorias, participando de eventos. E o que falta, muitas vezes, é referência. É conhecer pessoas que já chegaram onde elas querem chegar e conseguirem se desprender um pouco da visão tradicional, que é imposta muitas vezes pelos pais, e eles estão certos em querer o melhor para o filho. Foi isso que eles aprenderam. Pô, vai para a faculdade, entra num estágio, começa a trabalhar. Só que hoje acaba sim sendo mais volátil e o conhecimento ele é muito mais acessível do que antigamente. Gratuitamente, mas também pagando acesso a um mentor, por exemplo. Quer dizer, essa consciência, essa mudança de hábitos e de consciência é o grande desafio da nossa era. Porque realmente é isso mesmo que acontecia. Antigamente você falava para um jovem, uma criança, que olha, o que você espera? Eu espero que meu filho um dia faça faculdade. E aí já estava meio que pré-determinado as profissionalizações existentes. E a gente vê hoje uma geração que realmente ela está falando, olha, eu não vou fazer faculdade. Eu quero me especializar em alguma coisa, vou fazer um curso tal, e eu quero trabalhar com uma coisa que não tem nada a ver, nem com medicina, nem com isso. Então a gente está vendo que está tendo uma mudança mesmo, né, Patinha? O doutor falou mesmo, há 20 anos atrás, olha, ele se formou, já teve que se atualizar depois de tanto tempo. Imagina agora o jovem que está entrando. Tem que se atualizar o tempo, a gente tem que se atualizar o tempo todo. Então, realmente, os pais precisam olhar com mais carinho para os filhos para entender que nós estamos vivendo um tempo diferente mesmo, até nisso, para entender como é que o jovem quer entrar. O que não pode achar que vai viver de Instagram, Facebook, etc., né? Que muitos se iludem também. Os pais vão ter que acompanhar bem essa nova era para saber o que convém, o que não convém, mas saber também que é outros momentos, né? Deu muito assunto nos almoços de família quando decidi trancar minha faculdade em engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul. Estudei anos em escolas que minha mãe me colocou, que meu pai me colocou, preparatórias para a faculdade. Eu entrei e lá eu descobri a área comercial, a área de marketing, a área de vendas. E aí eu entendi que esse conhecimento eu não conseguiria absorver lá. As cadeiras não faziam mais sentido para mim. Eu passei a acompanhar pessoas que trabalhavam no mercado digital e eu passei a acompanhar elas. Eu vi que elas tinham níveis de acesso em diferentes preços. Eu comecei a trabalhar no mercado tradicional. E aí eu percebo que as pessoas que têm a minha idade buscam muito propósito na empresa na qual elas trabalham. Sim. Então, diferente de antigamente, que a pessoa passava muito tempo na mesma empresa, na medida que a pessoa se desconecta do motivo maior pelo qual a empresa existe, ela perde esse engajamento, ela vai buscar outra coisa. E muitas vezes ela fica desmotivada porque não tem essa referência. A estabilidade antigamente no mesmo emprego mostrava que o cara era bom, a mulher também era muito capaz. Isso era algo fixo. Hoje a pessoa fica muito tempo no mesmo lugar e trabalhando para o outro e se sente ridículo, né? Significa, olha, eu não tenho capacidade de ter a minha empresa. Sim. Então o cara também é motivado a ter outro sentido, não fazer só aquilo, mas fazer uma coisa que ele acredita e assim vai. E aquilo também, né? A gente também tem aquilo. Eu não sei se pode ser que eles expliquem melhor, quem trabalha na área de negócio, que a gente normalmente quer que a gente tem que amar o que a gente faz. As pessoas não trabalham só para ganhar dinheiro. Né? Não só, eu quero um emprego para pagar minhas contas. Eu não quero só mais isso. Eu quero algo que me preencha, que seja um propósito. Você se descobre naquilo que você gosta. Ninguém te segura. Às vezes você sai completamente daquela faculdade, você vai fazer outra coisa e vai se dar muito bem na vida. Muito melhor. Eu acho que é o que está sacando bem essa geração de hoje. Verdade. Vamos lá, gente. Vamos lá. Mais uma notícia aí. Dá uma olhada aqui, ó. Nova lei impulsiona a saúde mental corporativa e valoriza a experiência do colaborador. Uma revolução silenciosa está tomando forma nas empresas brasileiras. Com a recente promulgação dessa lei aí, que eu não vou nem falar, que estabelece diretrizes claras para a implementação de programas de saúde mental no ambiente de trabalho. O bem-estar psicológico dos colaboradores ganha um novo patamar de importância. Isso é verdade mesmo, né? A importância de você trabalhar num ambiente e você sentir que existe uma saúde psicológica ali,
tanto para a pessoa que é o profissional, quanto para o dono da empresa. Sim. Tudo vai cooperar, né? Você sabe, padre, que eu tenho feito um trabalho pioneiro aqui no Brasil de trazer essa saúde mental nas empresas. Algumas empresas multinacionais já têm procurado, antes dessa lei sair, trazer por quê? Antigamente era contratado, eu sou coaching também, mentor, me contratava para ser mentor, fazer algum trabalho de coaching. Mas se percebeu que isso não era o mais importante para o desenvolvimento da carreira ou daquele profissional, mas sim da sua saúde mental. Muitos com depressão, a ansiedade, a gente sabe, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ele já é o mais ansioso. Ele já é o mais ansioso do mundo. Primeiro vem o Brasil, depois Nova York e depois Tóquio. Caramba. Nós tínhamos a cidade mais ansiosa. Hoje o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E a gente tem tido resultados assim extraordinários dentro de produtividade, dentro de qualidade. Na notícia anterior, né, que ele comentou, então a gente percebe que muitas pessoas elas têm sentido, depois da pandemia principalmente, esse baque, muitos trabalhando dentro de casa agora, né? Algumas empresas tornaram obrigatórios trabalhar dentro do home office e muitas pessoas não sabendo administrar. Mas eu fico feliz com essa lei, porque até para que a produtividade volte a melhorar, as pessoas precisam ter saúde mental. Suíça, né, e Suécia, que é um dos países que se preocupam muito com a saúde mental, hoje na minha clínica, a gente vê pessoas ligando de lá, falando, olha, eu queria fazer uma consulta preventiva para saber como está a minha saúde mental. Aqui no Brasil, não, só quando a pessoa está quase sendo internada Que vai acabar e surtada. E a produtividade da Suíça é absurda. Então, a gente for ver bem, a gente precisa de 3 brasileiros para dar conta de uma produtividade de um suíço, por causa da sua saúde mental. Cara, e como trabalhar? Quais seriam os passos hoje para a gente dar início, para você trabalhar essa psicologia profissional, hein? Quais seriam os principais passos, doutor? Eu acho que a primeira coisa é se conhecer. Se conhecer. O primeiro passo é se conhecer. O primeiro treino é esse. O primeiro treino é se conhecer. A gente vê hoje muitos programas, né, várias iniciativas que tem. Eu tenho uma chamada Sou Bem Sucedido, por sinal, que a gente trata todas as áreas da vida. Então a pessoa ela passa 2 sessões com a gente por semana, é em grupo, e nesse autoconhecimento é importante ela olhar para si mesma. Hoje no mundo que a gente vive, né, eu tenho que olhar mais para o outro, deixa eu ver o Instagram, deixa eu ver as coisas de fora, e ela não se preocupa com as coisas de dentro. Então ela se conhecendo, ela sabendo quais são os seus limites, ela sabendo ser humana, porque hoje a gente vê uma sociedade que eu tenho que dar conta de tudo. Isso não é verdade. Teoricamente, aquilo até que o Eduardo comentou, até você pegou a ponte aí, essa geração nova, mais nova, ela tem uma possibilidade de ter menos problema mental do que a nossa geração. Eu acho. Sabe por quê? Porque se eles estão buscando esses ideais, onde eles acreditam que às vezes, olha, eu não vou entrar nessa, eu não estou me sentindo bem com isso, não. Eu acredito numa outra vertente, eu vou atrás dessa vertente. Não estou dizendo que eles são mais audaciosos do que nós, mas parece que eles estão batendo mais numa tecla de buscar. Será que, teoricamente, não é um pouco mais acessível se dar melhor psicologicamente com esses ideais novos do que o nosso? Infelizmente, né, essa realidade que ele traz é a minoria dos nossos jovens. Não, é uma minoria. É uma minoria que procura. A gente sabe que, infelizmente, a nossa educação, as faculdades, não ensina você a ser um empreendedor, um empresário. Ela ensina você a ser operário pro resto da sua vida. Então, se você se forma em medicina, você não aprende a ser um empresário da medicina. Você aprende a ser um médico, ter pessoas para você atender. Infelizmente, a maioria dos jovens hoje, padre, eles não querem trabalhar, eles querem ficar no videogame o dia inteiro, no celular o dia inteiro. Ganhar dinheiro fácil. Dinheiro fácil, né? E é isso que a gente encontra nos nossos consultórios hoje. A maioria de jovens perdidos, preocupados em ver a vida dos outros e celulares. Mas os jovens que encontram esse caminho que ele disse, são jovens hoje que estão ganhando muito dinheiro e encontrando um caminho novo na vida. Perfeito. E outra coisa também, padre, que eu vejo do meu lado, né? A gente, como médico, tem vários empregos, né? E às vezes a gente trabalha em hospital. E trabalhando no hospital, hoje eu vejo a quantidade de pessoas com depressão, pessoas jovens. Então, a gente estava falando um pouco de propósito. Então, eu tenho visto muitas pessoas procurarem trabalho voluntário, porque estão deprimidas em casa, sem propósito. Aí você fala assim, pô, vai lá, faz um trabalho voluntário, ajuda a servir, a se doar, a buscar um motivo para você acordar de manhã.
E às vezes a gente chega do hospital e fala assim, você quem é? Eu sou voluntária aqui, eu sou... Porque realmente a depressão está muito na nossa porta hoje, né? Verdade, no nosso verdade. caminho. E a fé precisa caminhar junto com tudo isso, né? A gente está falando disso e a gente precisa lembrar que é ele que vai ensinar, principalmente, no né? fundo, é que nem o cachorro que fica correndo atrás do rabo. No fundo, a gente vai chegar uma vertente muito poderosa. Umas pesquisas, isso é legal trazer aqui, pesquisas recentes, eu esqueci agora de um neurologista, ele trouxe comprovações científicas que quando uma pessoa ela reza, ela atinge uma parte do cérebro das decisões. Então, dentro dessa, dizendo que as pessoas que oram, elas conseguem ser muito mais decididas e muito mais resolutas. Vamos. 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 Aí, Patinha, Mas por veja. que você vai lutar com ele? Não, Não entendi ainda por porque um motivo. nas pernas eu sou bom. Ah, é? Aí aqui em cima eu ponho o doutor para lutar com ele. Esses dois agora. Linhas de trem na França são alvos de sabotagem, gente. Aeroporto é evacuado. Ações ocorreram horas antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas em Paris. Olha aí, gente, olha, já começou aí, tá vendo? Vocês viram essas notícias aí, Patinha? Sim, eu vi e disse que eles estão falando que foi sabotagem porque aconteceu em vários pontos da cidade ao mesmo tempo. Então foram incêndios, foram acontecendo coisas em vários lugares. E aí o que a gente fica pensando, a Olimpíada é um momento que o mundo para ver os seus atletas, para ver, né? Para ver o mundo fica unido numa coisa só e aí acontecem essas coisas. Para quê, né? É tão desnecessário isso também. A gente percebe, será que está a segurança, né, no país desenvolvido como a França, né, europeu, será que a segurança está dando conta dessas coisas aí? É uma coisa... Em nenhum lugar, hein? A gente viu com o Trump semana passada aí Isso é também, verdade, né? hein? Estados Unidos, você fala, nossa, primeiro mundo e tal. Cara, a segurança, acho que em nenhum lugar está garantido não, né? Que coisa, né? A gente está vivendo uma instabilidade de segurança também, geral. A gente acha que é só aqui em São Paulo, né, Eduardo? Que é só aqui que a gente tem medo de andar na rua e tal. Mas você vê, esses países aí que sempre foram referências nos nossos livros e na história, a gente percebe que a gente está vulnerável a qualquer momento e pode ter a tecnologia qual for e a gente está vendo que é uma coisa perigosa que está acontecendo no mundo. Serviço secreto do lado lá e o que aconteceu com o Trump. Então aconteceu com Paris candidato agora lá. a gente tá... Que loucura, né? Em Paris aí. E mesmo a tecnologia, deu uma pane, um apagão semana passada, não foi? Que apagou aí um monte, ninguém conseguia acessar banco, ninguém conseguia viajar, que só avião que estivesse voando podia voar, os aqui não podiam. Então, até a tecnologia deixa a gente na mão, às vezes deixa a gente inseguro, né? Então, é uma coisa que não tem muito o que fazer, né? Vamos dizer assim, mas tem que pensar. Estamos nas Olimpíadas, se acontece alguma coisa, né? Porque é um evento muito grande, uma sim. Olimpíada, como você falou. Realmente é um lugar onde o mundo inteiro, que a gente fala o modo de dizer, o mundo do esporte, as televisões do mundo inteiro, a internet, tá ligado nesse grande evento aí. Você lembra em Atenas que teve o Vanderlei Cordeiro, brasileiro, em primeiro lugar na maratona lá? Foi. E um cara foi lá... Furou toda a segurança, foi lá e... A gente percebe que assim, né? Infelizmente, organizações criminosas, enfim, entre outras coisas, né? o mal. O que eles querem é plateia, né? E a França se tornou plateia agora por causa da França, né? Então, por causa das Olimpíadas. E a gente vê que a maldade hoje, infelizmente, ela está se avançando, né? E aí a gente, falando de Deus, né? Quanto a gente precisa evangelizar, levar Deus para as pessoas e tirar, né? Achar que tudo se envolve na violência, né? Eu também sempre percebo um pouco isso daí. A gente vê esses grandes eventos como a Olimpíada, que é algo super bacana, eu gosto, sempre gostei de ver, né? Esportes de todas as modalidades, né? E até alguns que estão hoje no nível de Olimpíada. Mas isso também, para mim, esconde muito as realidades de problemas sociais e políticos e de guerras no mundo que nós estamos passando. Isso aí é uma coisa que é uma cortina para chamar atenção, assim, para que o mundo continue as suas sacanagens, os seus terrorismos, onde a gente está sempre sendo atacado. Então é mais um assunto só para chamar um pouquinho a atenção. Vamos a uma outra notícia aqui, gente. Ó, dá uma olhada aí, ó. Celulite ou lipedema. Entenda como a gordurinha extra pode indicar doença.
Eu acho que eu tô com essa gordurinha aí, doutor. Peraí. Mas é extra. Definido recentemente como doença pela Organização Mundial da Saúde, a lipedema muitas vezes é confundido com celulite e pacientes acabam sem diagnóstico correto, sem cura, o problema vascular, porém pode ser tratado. Ô, doutor, o que é isso aqui, hein? Padre, essa de cima... Horroroso isso aqui. É horror. Essa é uma gordura inflamada, né? Cada fibrinha dessa daqui é uma fibra de gordura, dá licença. Isso aqui é a fibra de gordura e aqui acaba retraindo, puxando e fazendo buracos ó, na pele subcutânea. Essa é uma gordura normal. Nosso corpo é um corpo santo, feito por Deus, então a gordura também é uma coisa boa. Que bom. Só que quando ela está inflamada, né, quando ela está irritada, como qualquer órgão, como uma amígdala, como qualquer outro órgão, ela causa problemas também. O lipedema ficou bem na moda porque uma BBB agora tornou público o caso dela, né? Falou, eu tenho lipedema e tal, e eu tenho esse problema, por isso que o meu corpo está se modificando durante a casa do Big Brother e tal. E realmente caiu mais na mídia tal esse tema, mas é um tema muito frequente. A celulite é uma gordura localizada, mas o lipedema é uma gordura que dói, uma gordura inflamada, uma gordura que mata. Então, é igual a gente pensar numa placa de gordura dentro da sua artéria coronária. Meu Deus. Então, ele não leva um infarto. Uma placa de gordura na perna não leva a perda do membro. Então, são doenças que causam inflamações crônicas e durante a vida da paciente. E é muito mais frequente nas mulheres, porque o local que pega é o quadril. Então, o lipedema pega bastante o quadril. Então, uma dieta anti-inflamatória, como tudo na vida, atividade física. Tem casos que precisa de lipoaspiração, não é um caso estético de lipoaspiração, é um caso de dor, de inflamação, necessidade. Tá. E caso de laser também, que você queima isso tudo. Mas se a gente puder deixar uma mensagem para o pessoal em casa, olhem para sua perna, vê se a sua perna está dolorida, está estranha, está inflamada, está quente. Olha a perna do seu familiar, seu marido, vê se essa região do quadril está dolorida, está sensível. Se tiver, procura ajuda, né? Acho que a nossa missão aqui é alertar, porque o diagnóstico precoce, né? Procura ajuda rápida é a solução. Porque nem sempre as mesmas doenças, esses sinais que o senhor está colocando aqui para nós, inclusive muito bom, doutor. Às vezes a pessoa pode estar sentindo dor, mas não tem nada a ver com isso, né? Ela pode ficar um pouco preocupada lá, olha, eu apertei, aqui está doendo. Mas depende, se você faz ginástica, dói, se você... Às vezes está com um pouco de fraqueza, está com um pouco gripado, dói. Dói. Então, mas se você fizer uma pinça e na gordura, a gordura não é para doer. Tanto que a gente tem nossos fígados... você está falando na parte onde tem a gordura. Exato. Se você aperta, ela começa a doer a gordura. É sensível, exato, dor. Às vezes a pessoa vai colocar a roupa e não no músculo, na beirada, aqui na parte de dentro ou na parte de fora, aonde ela sente que está dolorida, não está normal. E principalmente compara com outro membro. Então você fala, eu tô com uma dor aqui, inflamada aqui, não tenho aqui do outro lado, na gordura. Sim. Precisa procurar ajuda também. E às vezes foi na academia, mudou o treino, tem uma dorzinha muscular. Sim, natural. É outra coisa. Mas realmente a ideia é fazer diagnóstico precoce, para não ficar igual aquela foto lá, que é uma foto em vivo. Tá no parecia que tinha dentes em cima daquele troço lá. E assim, a causa de tudo isso que é uma péssima alimentação? Alimentação, pouca atividade física, cigarro. Geralmente são dietas que são inflamatórias, que é uma pessoa que come muito frios, embutidos, industrializados, açúcar refinado, né? Isso aí faz muito mal. Tanto que o primeiro passo que a pessoa chega no consultório, fala, olha, vamos comer igual nossos filhos, né? Fazer a comida, evitar coisas industrializadas, evitar muita carne, embutidos, né? Cortar o refrigerante, cortar o álcool, então você começa com isso. Depois a atividade física 3 vezes por semana, já tem estudos com 3 dias de esporte na semana na água, então se fizer natação, se não tem impacto, você vai caminhar para fazer atividade física, e se ainda assim tiver com dor, aí tem que fazer o laser pontual, tudo. Mas fica a dica aí, alimentação, atividade física só faz bem para tudo. Eu estou precisando fazer isso, doutor. Não é atividade física. Atividade água, né? Física também. A minha vida, eu falando já do meu caso, né? Meu, do Padre Juarez, dos padres, a gente tem uma vida muito corrida. Muito corrida, sabe? Você precisa arrumar um tempo, que é aquele negócio de você se autoconhecer. Eu acho que você tem que ter uma certa
um cuidado do seu corpo e a gente come mal. Exato. E aquilo que você comia quando você tinha 17, 18 anos, Não, até 20, muda. muda. E você, aquilo que você come, hoje eu como menos, me sinto pior às vezes. Então eu preciso ter mais tempo para cuidar de mim. Tem que Mas ser, também é o claro. seguinte, na hora que eu tiver tempo também, vocês me seguram, hein? Mas você tem que... Aí nós vamos lutar, hein, Vai Eduardo? marcar a luta com o Nós vamos Eduardo. marcar a luta, hein? Mas, padre, tem que fazer atividade, não só quando dá, porque você vai render É mais. isso, você vai é aproveitar. isso. E eu encaro, eu gosto de corrida, mas acordar de manhã para correr é um saco. Desculpa sono o termo, mesmo, vai, dá um tal. baita Mas, no sono, mas eu encaro com uma mortificação do corpo. Para É. eu falar assim, cara, eu vou render mais, eu produzo mais no final Mas do isso dia. no meu caso, que eu tenho problema para dormir, meu. Pô, às vezes eu consigo dormir 1h da manhã. E eu tento, meu. É. Ponho lá, põe um coisa. passarinho cantando, piu, 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 piu. Põe assim, deixa a janelinha meio aberta para sentir friozinho, me culpo. Nada, Não vou dá dormir certo. 1h da manhã. Aí quando chegar 7 horas, você tá- eu tô com sono, eu quero ficar pelo menos meia hora. Não, vai andar, não quero andar. Não quero. Não é minha área, né? Mas talvez o senhor... Eu falo isso por experiência própria, eu fui procurar médico. Eu tenho um sono péssimo. Então, eu demoro para dormir e acordo cansado. Quando eu fui ver, eu não entrava em sono, em sono profundo, REM, né? E aí eu tive, o médico auxiliou, pediu para uma melatonina e que mudou minha vida. Eu acordava Mas cansado. eu tomo melatonina. Né? E eu acordo com sono. E- Pesado, o corpo fica pesado. sabe? E eu acho, padre, que Pesadaço. colocar tudo acorda muito com o cortisol. Nós temos um hormônio chamado cortisol, que tem um pico às 6 da manhã e às 9. Então, por isso que a gente acorda um pouco às 6, né? E outro pessoal acorda muito sono, mas às 9 você não passa. Então, o que a gente indica, geralmente, a atividade na água mostra isso, que libera cortisol e tudo, colocar à noite, para você dar uma cansada no corpo, diminuir essa Você tá parte falando hormonal. meus exercícios físicos à noite? Natação, essas coisas Ah. assim. Seria legal fazer um esporte lá pelas 7, assim, das 7 às 8, porque você chega, o cérebro está mais oxigenado, tudo, você reduz e tenta dormir melhor. Porque senão a gente acaba rendendo muito menos no dia seguinte. Eu assisti uma palestra uma vez, eu não lembro qual o livro, mas teve uma carta de São Paulo que foi escrita nos últimos 3 meses de vida dele. Acho que foi uma dessas cartas. Se a gente tivesse durado 3 meses menos, a gente teria um livro a menos na Bíblia, né? Então a gente precisa realmente pensar na longevidade. E lá em casa, o que a gente achou de solução, os estudos, foi a natação. Tem 2 filhas que não dormem, quer brincar à noite, vamos e tal. Mas quando elas fazem natação, chega à noite e ela dorme bem. Caminho. Isso aí, gente. Vamos ver outra notícia aqui, ó. Legal, hein? Tô gostando dos papos aí, ó. Não temos mais desculpa, viu? Não tem mais. Nossa personalidade é nossa tendência, não nossa sentença. Pesquisadores apontam que podemos mudar padrões mentais e emocionais treinando o nosso cérebro. E isso muda tudo. Na vida, no trabalho, para nós e para as empresas. Confira o artigo lá da Cecília Ivaniski. Cecília Ivaniski, tá? Eduardo, os pesquisadores estão percebendo isso, que a gente não tem mais desculpa, não. Nossa personalidade é a nossa tendência e a nossa sentença. Você confirma isso? Acho que a gente constrói nossa personalidade na medida que a gente constrói repertório comportamental. Que a gente passa por experiências, tanto pessoais quanto profissionais. Então, por mais que a gente tenha uma tendência a ter certa personalidade em função da influência dos nossos pais, das pessoas com quem a gente cresceu, quando a gente se insere no mercado de trabalho, quando a gente consegue alcançar algum resultado, quando a gente tem feedback de um amigo, quando a gente faz uma terapia, por exemplo, para se conhecer melhor, a gente vai se moldando ao novo ambiente, a esses feedbacks, as conquistas que a gente teve para ressignificar aquilo que a gente considera representar o nosso ser. Então, por mais que exista a tendência, o repertório comportamental tem grande influência sobre como a pessoa vai ser ao longo do tempo. Eu percebo porque eu mudei muito também durante os últimos anos, na medida que eu fui também me conectando, ouvindo as pessoas, e entendendo as coisas que eu precisava melhorar também. E a terapia fez um papel fundamental na minha vida. Assim, mudou completamente nos últimos 3 anos ter um profissional que estudou para me ver de fora a forma como eu estava interagindo com o ambiente, a forma como eu estava me sentindo, para ressignificar as coisas, até as coisas da minha infância mesmo. Então, o papel dos terapeutas é essencial nisso. Agora, como é que a gente pode trabalhar isso? Aí vai entrar de novo no mistério da fé, Paty. Pegando isso que você falou. Eu também
você, doutor, Batinha, Júnior, a gente tem uma personalidade, a gente tem nosso jeito, a gente tem nossos sonhos, mas na fé, a gente percebeu algo extraordinário acontecer com Pedro, com Paulo. Pedro era medroso, Paulo era um cara sanguíneo, um cara extremamente nervoso, inteligentíssimo. Paulo era um jovem extremamente capaz. Só que esses rapazes, esses homens, tiveram uma experiência, um encontro, a gente fala um encontro, né, pela fé, que a vida deles mudaram tudo. Por exemplo, eles falaram, eu não quero mais fazer o que eu sinto, nem o que eu quero seguir aquilo que eu preciso na descoberta com Deus. Eu queria entender isso aí, não sei se vocês podem explicar, isso aí entra muito numa dimensão de fé, tá bom? Porque assim, o cara às vezes faz um plano de vida, a mulher também, tem os gostos dela, tem os apaixonamentos dela, tem o querer dela, e você usou uma palavra, e de repente você nesse encontro, você fala, eu me deixei seduzir por esse novo meio de vida divino que eu quero viver. Eu abro mão da minha vontade, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão das minhas convicções, porque eu quero viver o que eu preciso nele. Como é que Olha, explica isso, posso cara? falar de mim. Quem me olha hoje fala que eu não era esse rapaz de antes. Eu nasci com TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativo. Eu consegui repetir a primeira série. Você acredita? Alguém conseguiu essa façanha? Eu consegui. Eu repeti a primeira, terceira e a sexta. Fui expulso de 3 escolas. Pelo amor de Deus, tá parecendo Marlon Brando. Se você olhar minha mão aqui, tem várias cicatrizes que são de briga. E aos meus 14 anos, a minha tia Leni me levou para um retiro e mudou minha vida. E daquele retiro, quando eu saí, eu voltei para casa, eu não queria mais viver o que eu vivia. Olha que coisa. E aí eu lembro que eu fui numa terapeuta e ela falou para mim assim, ó, se você quiser ser um Zé Ninguém na vida, você tá pronto. Ela falou isso para mim, católica. Se você quiser ser um Zé Ninguém na vida, você está pronto. Mas se você quiser mudar de vida, a sua jornada começa agora. Você conheceu Deus e agora você vai se conhecer. Então hoje, se eu chego e faço um trabalho em 17 países, estou na televisão, faço um monte de coisa, eu devo muito a Deus e ao tratamento que eu fiz. Você sabe, padre, sob fé, eu quero testemunhar, eu entreguei meu livro para o senhor. Sim. Como eu estou na mídia, muita gente chegava para mim e falava para mim assim, você vai ser cancelado. Você colocou muitas passagens bíblicas no seu livro. Então você atende artistas, você atende muitos empresários no Brasil e no mundo, você vai ser cancelado. E eu disse assim, olha, eu não posso negar aquele que me fez, aquele que me enviou e aquele que me transformou. Então acho que são 2 pontos muito importantes. A nossa fé, que cada vez mais o mundo se convence que sem a fé a gente não vai a lugar nenhum, né? Até porque, se a gente falar o seguinte, roubar é errado, mentir é errado, quem nos ensinou isso? A fé. Então tudo que move o mundo, né, se a gente parar, tudo vai nos levar para a fé. Então tem coisas, claro, que a gente precisa nos tratar, precisamos de profissional. Sim, né? sem dúvida. Mas a fé ela é fundamental. E se eu estou aqui hoje, né, porque 70% dos meus amigos foram presos, foram para as drogas, foram para a bebida. Minha família com uma tendência alcoólica enorme. 4 tios morreram, meu pai foi alcoólatra, o meu avô se suicidou por causa de bebida. Você teria motivos muitos para você ser mais um no meio da multidão. Como diz a notícia, eu poderia falar, nossa, eu tenho uma tendência, né? Eu tenho uma personalidade, uma genética. Então, assim, desculpa ter falado demais, mas acho que mas aqui o programa é para provocar mesmo, sabe, Eduardo? A gente joga ali e aí dá aquela provocada porque tem que dar aquela sacudida, né, cara? O Júnior falou uma coisa que você disse na homilia, não lembro se foi terça ou domingo, eu acho que foi na terça-feira lá que você comentou, que você falava da música da Gabriela. Tem muita gente que pega pra ela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Mas Jesus tem essa capacidade de mudar tudo na vida da gente, o encontro. Você sabe que eu tenho uma amiga que te conhece da infância. Conhece sua mãe. Conhece minha mãe? E quando ela me assistiu no programa, ela falou assim, nossa, que alegria ver, né, que as pessoas
o Marcos virou padre, que ela não sabia, né? E a gente vê como o mundo dá volta. O mundo dá muitas voltas. E a gente vai se transformando. Pois é, e eu era um baita de um mulherengo, hein? É o seguinte, era Dom Juan de Marco. Olha, deixa eu falar com você, vamos mudar outra notícia aqui? Bora. Traumas na infância. Olha aí. Traumas na infância podem afetar as relações amorosas na vida adulta. Claro que pode. Pode, né? Pessoas que vivem traumas na infância podem ter dificuldades em estabelecer e manter relacionamentos saudáveis. Foi aquilo que nós comentamos lá no começo. Sim, foi lá no começo. É isso mesmo. É. Não é isso? Da infância, a educação, como é que vai ser criada a criança, o que você vai dizer para ela, tudo que a gente falou, né? Exemplo, né? Exemplo. Que vamos passar, né? Exato. Aquilo que você falou, eu não vou... Tem Falar certas no coisas que eu tenho que tomar telefone. cuidado perto da minha filha, tal. É isso mesmo. O ser humano não aprende por falas, mas por exemplos. né? Exato. É isso mesmo. Tanto é verdade que antigamente faziam filmes mudos, né? E a gente conseguia Sim. entender sem eles falarem. É verdade. Só deles se assustar com o olhar, eles diziam muita Mas coisa. com né? grandes filmes como Ben-Hur, por exemplo, que nós somos fãs, né? Verdade. Gosto demais, não tem grandes diálogos. Uma das coisas mais lindas do filme é a hora que Ben-Hur encontra Jesus e é só no olhar. Eles não trocam palavras, eles trocam olhares. Olhares que diz E mais nem, do que palavras. Isso, e né? nem mostra o olhar de Jesus, mostra só Ben-Hur olhando para Jesus. É Então, verdade. a gente é muito expressivo, a gente é muito olhar, a gente é muito gesto, né? Também, né? Mais que palavras. Até num ambiente como o nosso aqui, é só o fato da gente se olhar e como a gente se olha. É verdade. Fala, vocês conversaram muito? Não. A gente se viu, eu gostei dele, gostei dela, ela gostou de mim. A gente se sentiu bem. É verdade. Só de ficarmos olhando, né? A gente tem essa É, coisa, né? Porque na infância, né, as suas filhas, elas vão aprender o que é amor baseado no como você se relaciona com a sua esposa. Exato. Se vê sempre brigando, a criança ela vai crescer achando que amor é briga, que amor é confusão. Né? Então, Vai repetir a briga na escola, né? Vai chegar na escola, repetir. vai brigar com um amiguinho e com o sim. outro, né? E realmente, e é engraçado, né? Como a gente fala assim, olha, não tem que fazer atividade física, filha. Não é assim, né? E rezar a mesma coisa. Ensinar as crianças a rezar é difícil. Você percebe por que ensinar a rezar? É difícil porque ele vai entrar dentro de um mistério que ele não está vendo Exato. necessariamente. Mas nem às palpar. vezes a gente tem que rezar e falar assim, ó, olha aí a gente rezando e dar o exemplo, né? Isso. Porque daí eles começam a ver, a sentir, a atender. Então a fé também para a criança eu acho muito difícil de passar. e o que muda é a oração é importante rezar com os filhos, mas os nossos filhos verem como a gente se relaciona com Jesus. Mas eles percebem que foi depois da oração que aquilo está dando Exatamente. resultado. E tem a ver com isso aqui, ó. É possível ensinar sobre religiões tendo imparcialidade? Ó, é possível haver uma imparcialidade desde que se tenha uma formação. Quando não há, o professor fala de sua própria experiência. Se for uma pessoa religiosa, vai acabar dando maior ênfase no que faz parte da sua própria crença. Foi um pouco o que o Júnior comentou, resultando em problemas de incompreensão e intolerância. Gente, a pergunta é essa aí, ó. É possível ensinar sobre religiões tendo imparcialidade? O que vocês acham disso aí? O que você acha, Paty? Eu acho, é difícil, né? Porque, por exemplo, nós aqui, católicos... Toda hora a gente tá puxando. A gente vai puxar pra nossa, não tem como não. Mas, ao mesmo tempo, a religião, a fé, tudo que a gente tá falando aqui, ela nos dá um equilíbrio. A nossa fé tem que dar um equilíbrio, a religião tem que dar um equilíbrio. Porque aí eu vou ensinar pra outra religião, mas ensinando no amor, que mesmo que eu tenha a minha... A do outro também, se leva a Deus, se leva ao amor, ela também é válida. Eu acho que é aí que tá. Aí é que tá a grande coisa. Eu posso falar mais da minha, eu vou falar, claro, mais da minha. Mas na hora que eu falar da outra, eu tenho que mostrar que realmente tem que ser no amor. Eu tenho que olhar o outro com o amor, mesmo que ele tenha uma religião diferente da minha. Ele não é meu inimigo porque temos algumas coisas diferentes, porque a minha religião é diferente da sua. Você crer em alguém mais elevado, algo maior do que a gente, eu acho que todo ser humano devia ter mesmo. Sim. A religião é isso, é você ter uma crença em algo superior, para explicar alguns porquês da vida. Porquê da morte, como conviver com a vida, como viver com o luto, né? Como explica os fenômenos, alguns mistérios. Então isso é uma realidade. Agora, isso é possível.
Mas na hora de você falar de uma vivência nesse mundo, você vai acabar colocando a tua experiência espiritual que você tem. Aí você vai colocar. Não vai ter. Aí não tem como. Tem o próprio testemunho que o Júlio fez aqui testemunho que ele hoje. colocou, enfim, aí vai. Gente, o nosso tempo acabou e a gente tem vontade de falar bastante, não tem? Mas, ó, a gente tem uma enquete aí. Vamos ver como é que ficou, Patinha? Ó, Bora, cadê? é possível... Não, a enquete é o seguinte, ó. Você tem o privilégio de conviver com os seus vovôs, vovó? 26,1% apenas diz que sim, viu? E 73,9% diz que não tem esse privilégio, não. Talvez seja porque os vovôs já não existem mais aqui no meio da gente, ou porque moram longe, alguma coisa assim, Sim, né? provavelmente sim. Tá certo? Gente, olha, que pena que o nosso horário acabou, o papo tá muito legal, gostei demais de vocês. Eduardo Canduro, especialista em negócio, muito obrigado. Volta, você é jovem, muito importante aqui para Obrigado pela recepção. nossos planejamentos aqui na rede, tá? Gratidão, padre. Doutor, Obrigado. foi um prazer, Tamo vou te junto. procurar depois. Ô, vamos junto. Tá, gostei demais de Vamos você. sim, resolver Gente isso aí. boa pra caramba. Obrigado, carinho. Obrigado. Tamo demais. junto, senhor. Patinha, É nóis. estamos sempre juntos, Sempre, né? com certeza. Sempre Maravilhosa, juntos. grande Patinha. Obrigada. Júnior, Tamo junto. Deus abençoe, viu? Obrigado e até a próxima. Gente, aos vovôs e avós, vó, beijo no coração de vocês e que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E até domingo na missa, hein? Olha aí, a letra dessa música. Na laje fria onde quarava sua camisa e seu alforje de caçador. O meu velho e invisível alvorrai. O meu velho e indivisível alvorrai. Neblina turva e brilhante.